E a gente começa o programa de hoje falando de uma ótima ideia que você, inclusive, pode colocar em prática. A busca por mais segurança faz muita gente trocar a casa pelo apartamento, não é verdade? Pois bem, essa mudança ela pode trazer alguns pontos positivos, mas também negativos. Um exemplo é uma horta. Pela falta de espaço, muita gente gostaria, mas não tem onde colocar, onde construir. Só que existe uma solução e é isso que nós vamos mostrar na matéria a seguir. Depois de muitos anos morando em uma casa, seu Zeferino e a esposa mudaram para um apartamento e trouxeram com eles o hábito de cultivar ervas e verduras. A falta de terra não foi problema. Nesse espacinho no terraço, eles montaram uma horta. Tem alface, almeirão, tomate, salsinha, ervilha. É da horta para mesa. Toda daqui, não compramos nada, porque quando está ficando, já tem uma que está no uso, a outra estamos plantando e assim vai indo, até não termina nunca. Uma pega a outra sempre, né? E naturalmente, sem adubo químico, nada, né? Tudo natural. Com pouco lugar, mas conseguimos fazer aqui em cima, na sacada mesmo, né? E para quem pensa que a horta dá trabalho, seu Zeferino tá aí para dizer justamente o contrário. Cuidar, regar. Quando é inverno, verão, tem que regar de manhã, de tarde. E assim por diante, né? Chega no fim da tarde, vem ali, faz o trabalho, fica ali tomando um chimarrão e ajeitando a horta. Se você se interessou pela ideia, quer ter uma horta em casa, mas não sabe muito bem por onde começar, o Evandro Carlos Ave é engenheiro ambiental e vai dar umas dicas pra gente. Evandro, você trouxe todo um material aqui para orientar o nosso telespectador. Então, quais são os primeiros passos? Bem, os primeiros passos, então, é a gente definir o local que vai ser montada a horta. Então, o que a gente indica? Olhar a luminosidade inicialmente, porque cada planta tem uma quantidade de luz de horas necessária. Outro fator importante é a questão de vento, porque plantas que formam um caule muito fino, com o vento elas podem acabar quebrando, por exemplo, o manjericão. O primeiro passo, então, é a colocação da argila expandida. A argila expandida são essas bolinhas de barro, né? A argila expandida tem a principal função dela é de drenagem. Então, quando ser irrigado a planta, para que não fique muita água dentro do vaso. Então ela vai drenar o excesso de umidade, mantendo o vaso equilibrado. Após a colocação da argila, é indicada a colocação da manta de bidim. Tem a função de evitar que o solo escorra para fora do vaso. Agora a gente vai dando continuidade e vai partir para a parte de colocação do solo. A primeira parte a gente vai colocar o adubo, que no nosso caso é o adubo orgânico, que é o adubo humus de minhoca. Então você vai completar o restante do vaso com o substrato, sendo se você utilizou até 40% de humus de minhoca, então agora coloca os outros 60% com o substrato. Próxima etapa agora é a etapa de realizar o plantio. No caso a gente trouxe um pezinho de hortelã e é importante dar uma apertadinha para que não fique bolsas de ar entre o solo e a raiz da planta. Agora vem um passo muito importante que as pessoas normalmente esquecem de fazer e é um processo fundamental. É a colocação de um material seco para cobrir o solo. Qual é a função dessa colocação? O primeiro é evitar a perca de umidade em excesso do vaso. Porque se você não coloca nada em cima, o solo fica exposto. Após o plantio é fundamental que se realize a rega, porque ela está saindo de um local e indo para outro completamente diferente. Então é importante realizar a rega para que o solo fique úmido, mas não encharcado. Ele tem que ter água para poder nutrir a planta, mas não tem excesso para acabar matando ela. Você tem que tratar elas com amor, com carinho. Elas vão responder, sempre que você tratar elas bem, elas também vão responder bem, e assim logo você vai poder colher e aproveitar os benefícios que elas trazem pra gente. Nós estamos em plena safra do morango e o tempo deu uma ajudinha para produzir frutos de excelente qualidade, o que surpreendeu inclusive os produtores da fruta. Faça chuva ou faça sol, o trabalho aqui não para. É a época da colheita do morango e o Rogério não tem do que se queixar. As 50 mil plantas devem produzir 35 toneladas até o fim da safra. Se a quantidade não mudou tanto do ano passado para cá, a qualidade surpreendeu. A combinação de pouca chuva, frio e calor na medida certa era tudo o que o morango precisava para se desenvolver melhor. O resultado é um fruto muito mais saboroso e bonito.
Rogério explica que as baixas temperaturas ao amanhecer e de noite e o calor ao longo do dia ajudaram a deixar o morango mais doce. Há 18 anos, ele produz no sistema convencional e diz que o cuidado com o solo também fez a diferença, principalmente no controle de pragas. Nós trabalhamos com o sistema de plantio no solo, em sistema de túnel baixo, então isso favorece que a gente faz a abertura dos plásticos, ocorre a desidratação dos frutos e faz a concentração do açúcar no fruto. Esse ano está excelente. Pouca chuva e a gente está tendo uma qualidade muito grande nos frutos. Nesta propriedade, os morangos são produzidos no sistema semi-hidropônico. No sistema de semi-hidroponia, o que acontece? O pessoal coloca o substrato, ele fornece um substrato basicamente inerte e se preocupa em fornecer todos os nutrientes que a planta precisa por meio de uma solução que chega até as raízes. A principal vantagem desse sistema é que a planta vai ter os nutrientes na quantidade exata e, por outro lado, não vai ter os riscos que o sistema de hidroponia oferece. A Helenice planta morangos há 21 anos. Há 10 trocou o solo pela semi-hidroponia e não se arrepende. Ela tem 150 mil mudas. São variedades que produzem o ano inteiro. Aqui devem ser colhidas cerca de 120 toneladas. O uso de agrotóxico praticamente é abolido, porque aqui ele está suspenso, está pendurado, e daí com o manejo correto a gente consegue abolir o uso de agrotóxico e a gente oferece um produto melhor para o consumidor final. E nem se conta a facilidade de trabalho que é também. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do RIC Rural e outras informações do agronegócio catarinense.